O nosso grupo vai abordar sobre o cristianismo católico. As integrantes são Gabriela, Júlia, Maria Luísa, Mirelle, Vivian e Yasmin. Como a maior e mais antiga instituição internacional do mundo em funcionamento contínuo, a Igreja Católica desempenhou um papel proeminente na história e no desenvolvimento da civilização ocidental. A Igreja é chefiada pelo Bispo de Roma, conhecido como Papa, atualmente o Papa Francisco. Sua administração central é a Santa Sé. A história da Igreja Católica tem seu início por volta do ano 30 depois de Cristo, por ocasião do ministério de Jesus Cristo, nosso Senhor, e da escolha dos 12 apóstolos com os quais Jesus Cristo mesmo edificou sua igreja, escolhendo dentre eles um como principal, o chefe dos apóstolos, Simão, que ele chamou de Pedro. O cristianismo chegou ao Brasil em 1500, no período do descobrimento territorial por parte dos portugueses. Pedro Álvares Cabral organizou uma missa em nosso território, dando início a um intenso processo de enraizamento da religião cristã. A Companhia de Jesus foram os responsáveis por um intenso processo de catequização dos índios que aqui viviam, na tentativa de torná-los cristãos. A Igreja Católica possui alguns fundamentos. Entre eles, acredita-se na Trindade Santíssima, na existência do céu e inferno, na vida após a morte, no purgatório com diferentes estágios e as consequências no juízo final, que designa a salvação ou a perdição eternamente. A missa é o seu culto principal. Crê-se também na transubstanciação, que se trata da transformação do pão e do vinho em corpo e sangue de Cristo. A Igreja Católica possui 7 sacramentos. O batismo, que é entendido como o sacramento que abre as portas da vida cristã ao batizado. A confirmação do batismo ou a crisma, que é a reafirmação da sua fé em Cristo. A Eucaristia, que é a celebração em memória de Cristo, recordando a Santa Ceia, a paixão e a ressurreição. A reconciliação ou a penitência, que é a confissão dos pecados a um sacerdote que aplica a penitência para, uma vez cumprida, propiciar a reconciliação com Cristo. A unção do enfermo, que é o sacramento pelo qual o sacerdote reza e unge os enfermos para estimular-lhes a cura mediante a fé. Ouve deles os arrependimentos e promove-lhes o perdão de Deus. O sacramento da ordem, que concede a autoridade para exercer funções e ministérios eclesiásticos que referem ao culto de Deus e à salvação das almas, e o matrimônio, que é o sacramento que estabelece e santifica a união entre um homem e uma mulher. A religião cristã é baseada nos ensinamentos de Jesus Cristo, que viveu e pregou no século I na província da Judéia do Império Romano. A teologia católica ensina que a Igreja Católica contemporânea é a continuação dessa comunidade cristã primitiva, estabelecida por Jesus 50 dias após a data em que se acredita que o Cristo ressuscitou. No Pentecostes, acredita-se que os apóstolos tenham recebido o Espírito Santo, preparando-os para a missão de liderar a Igreja. A Igreja Católica ensina que é a Igreja única, santa, católica e apostólica, fundada por Jesus Cristo em sua grande comissão, que seus bispos são os sucessores dos apóstolos de Cristo e que o Papa é o sucessor de São Pedro, a quem o primado foi conferido por Jesus. Ela afirma que a prática a fé cristã original, reservando a infalibilidade transmitida pela tradição sagrada. Na hierarquia da Igreja Católica, o Papa é o mais alto grau de autoridade. Abaixo dele é o cardeal, o bispo, padre, diácono, religioso e os leigos. Os leigos são os fiéis da igreja, como os coroinhas, os crismados, os seminaristas, agentes de pastoral e os sacristãos. Religiosos são os homens e as mulheres que fizeram votos de pobreza, obediência e castidade. O diácono é todo religioso que está em seu último ano de estudo para a carreira clerical da Igreja Católica. O padre é com quem os fiéis têm mais contato. É um diácono que foi elevado ao título de padre. Bispo é considerado o sucessor dos apóstolos e, junto com o Papa, administra a diocese. E o cardeal, abaixo apenas do Papa, é o segundo título mais importante da Igreja Católica. São escolhidos pela própria autoridade máxima e aconselham na liderança da Santa Sé. As igrejas e grupos religiosos que lutam na esfera pública pela justiça social justificam essas ações em nome da defesa dos direitos humanos. Este foi o caminho trilhado para expressar em linguagem não religiosa o que eles entendem ser uma missão dada por Deus.
A luta pela justiça social, na teoria e na prática, abriu novos horizontes para a Igreja Católica. Novos serviços e novas experiências foram surgindo. O catolicismo foi ensaiando novos modos de agir e novas linguagens, em sintonia com os desafios da realidade brasileira. E assim finalizamos o nosso documentário sobre o cristianismo e agradecemos a todos que assistiram até aqui.